Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu não estou com uma camisa mais social porque eu estou com preguiça de colocar uma camisa. Então, mesmo assim, se inscreve no canal, assine as notificações, me acompanha até o final desse vídeo porque hoje eu vou estar falando um tema muito importante. A formação da igreja, do conceito de igreja que nós temos e a sua relação com os desigrejados. E isso também nos remete a uma mudança cultural que nós estamos encarando nos últimos 20 anos. Então, para você acompanhar isso que eu vou falar, assista esse vídeo até o final. Assista esse vídeo até o final e vamos a mais esse vídeo, ok? Já iniciando no tema, não se esquece de se tornar membro do canal, tá? Ou adquirir um curso de teologia na descrição do vídeo aqui. E é isso aí, né? Se inscreveu no canal já, então vamos continuar. Essencialmente, teve um comentário aqui que eu achei muito legal, né? O vídeo anterior eu acabei comentando sobre estou deixando o casulo religioso. E a mesma pessoa ela veio comentar assim: deixa de conversa, cara, leia Atos dos Apóstolos capítulo 17 verso 24. Nós somos a igreja. Esse comentário eu achei interessante, mas para você entender bem melhor esse vídeo, ou para ter como complemento, assiste o vídeo Estou Saindo, Deixando o Casulo Religioso, ao vídeo anterior. Então, o que acontece? Qual que é a formação de igreja? O conceito de igreja que nós temos hoje é o mesmo que temos antigamente? E quando eu digo hoje, é assim, o conceito de igreja moderna, instituição, é o mesmo que era no período do Novo Testamento? É uma pergunta muito interessante que eu vou estar respondendo inicialmente aqui. Lembra que eu pus 3 propostas aqui. Formação da igreja, movimentos igrejados e mudança cultural. Na verdade, eu posso colocar mudança cultural primeiro para depois colocar com relação aos igrejados. Vamos lá. O que é a formação da igreja? A palavra traduzida como igreja no Novo Testamento, ela vem da palavra grega eclesia. Eclesia, ela é utilizada, ela traduz a palavra hebraica kahal. Kahal quer dizer reunião. Quando você tinha as grandes reuniões das 12 tribos, era chamado kahal. Chamava o povo para fora e fazia o que? Kahal. E aí, na Septuaginta, você tem o termo eclesia para esses momentos, né? Que era a junção, a união. No Novo Testamento, quando a gente fala de Novo Testamento, nós temos a construção da eclesia. O que é a eclesia? Era casa de pessoas que reuniam os cristãos. Então, o que era a eclesia? Era a reunião dos cristãos em uma casa, né? Porque você não tinha instituição. Porque a igreja cristã estava surgindo, então você não tinha essa discussão de igreja, Assembleia de Deus, católica, adventista. Você não tinha essas repartições, você não tinha essas seitas, você não tinha esses grupos, né? Era o cristianismo no primeiro século. É claro que também você vai ter subdivisões já a partir do primeiro século, né? De pessoas que pensavam diferente, né? E aí cada localidade geográfica, cada linha filosófica, cada momento de conversão, você vai tendo uma nova vertente sendo criada, mas de maneira geral, cada cidade tinha apenas uma congregação. Então a igreja, inicialmente, ela começa a crescer, e onde que era feito os primeiros cultos? Nas casas das pessoas. Assim como ocorre ainda hoje. Se eu quiser formar uma igreja, por exemplo, eu vou começar a partir da minha casa. Né? Eu não tenho dinheiro agora para alugar um galpão, alugar uma estrutura para receber pessoas. Então, inicialmente as igrejas começaram dessa forma. A partir do século IV, 300 e pouco, nós temos uma figura importante chamada Constantino. Constantino, ele é o cara que ele torna o cristianismo oficial no Império Romano, torna a cultura, torna a religião oficial do Império Romano. Isso eu já comentei em vídeos anteriores. Qual que é a mudança, qual que é o impacto disso? Uma igreja que antes ela era, de certa forma, perseguida em alguns momentos da história, uma igreja que não tinha reconhecimento do Estado, agora passa a ter reconhecimento do Estado, e até apoio do Estado para a conversão de outras pessoas. Então nós temos uma mudança aí, por quê? Nesse período de Constantino, metade da população era cristã e metade da população era pagã. Então, ainda a igreja não usufruía de grande dinheiro e não tinha-se assim grandes congregações. Eram
pessoa frequentando a casa uma da outra e tal, por aí vai. Isso era uma questão estrutural. Com Constantino, eu posso afirmar mais claramente aqui, com a informação que eu tenho, que a igreja, a cristandade passa a ter templos. A cristandade passa a ter templos, e uma marca do pensamento romano era a centralização. Como assim? O que os romanos fizeram ao longo dos séculos? Eles centralizaram as coisas. Eles pegaram lá o pensamento grego e centralizaram neles. Eles pegavam estados, países que estavam em guerra e centralizavam neles. Os romanos, eles são muito sistemáticos nisso. Eles costumam centralizar as coisas. É uma marca do romano. Quando você imagina um grego, o grego é o cara que pensa, é o cara que filosofa, penso, logo existo, é o cara que faz o cálculo matemático. O romano, ele não é lembrado por causa disso. O romano, ele é lembrado por causa de gladiador, prático, né? O romano, ele é muito prático para resolver as situações, mas ele é centralizador. Tudo nele está centralizado. O exército romano, o César, a política, o Senado. Então é muito centralizado. Fazer justiça, não sou eu que vou fazer justiça. Para fazer justiça eu tenho que ir até um lugar lá específico e ter a questão de justiça igual o juiz, advogado e por aí vai. Então, o romano, ele é prático e centralizador. Essa forma de pensar, ela passa para as culturas modernas, porque nós somos descendentes dos romanos. Os romanos construíram a cidade de Paris e entre outras cidades ao longo do mundo. Eles fizeram grandes feitos, né? Então o que acontece? Nós temos a partir dali, a partir de Constantino, a partir de que o cristianismo se torna a maior religião do Império Romano, você tem esse hábito romano de centralização. O que acontece? A partir daí você tem as bases da Igreja Católica. Né? A partir de Constantino, do pensamento romano, nós temos as bases da Igreja Católica, junto com esse cristianismo, que vão centralizar a fé no quê? Num só homem, chamado Papa, séculos depois. Entendeu? Essa jogada é uma questão muito interessante. Lembrando que o protestantismo, ele advém do catolicismo. Né? Lá em 1500 temos o racha entre Lutero, Calvino com a Igreja Católica, e aí você tem o surgimento do protestantismo. Só que ainda assim existe essa prática, essa formulação de centralização. Então o que acontece? Grupos que vão surgindo, eles vão seguindo o modus operandi cultural que eles têm de centralização. Então a igreja, ela vai centralizar na sua principal figura. A Igreja Católica tem o Papa, nas outras igrejas vai ter o presidente, né? Você vai ter o presidente supremo, né? Que não é um cara que tem o mesmo nível que o Papa, mas ele é alguém que centraliza a fé. E o que acontece? Então nós temos a questão organizacional, instituição. A partir de Constantino, nós temos a Igreja Constituição. Não igreja no sentido de pessoas fazendo parte de uma comunidade cristã. Não, mas nós temos uma instituição cristã. Entende? E por que eu estou me demorando nesse aspecto aqui? Para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Porque nós, tanto católicos quanto protestantes, nos vemos dentro de instituições. Da onde que vem isso? Por causa dessa questão do Império Romano, dessa questão de centralização de fé, da questão organizacional, de praticidade. Por quê? Hoje, digamos aqui, se eu quiser reunir 100 pessoas na minha casa, eu consigo? Eu não consigo, eu não tenho estrutura. Imagina, 100 pessoas na minha casa, minha sala é pequena. Né? Tanto que vocês talvez possam estar ouvindo algum barulho aqui, porque é a minha esposa assistindo televisão. Então é muito... eu não tenho essa estrutura. Então, por questões práticas, o que eu faço? Alugo uma estrutura e ali vai ser um templo de centralização. As pessoas vão ali para congregar. Elas precisam fazer isso? Não precisam. Mas o fazem por questão de praticidade.
A pessoa pergunta assim, aonde que você vai? Que igreja você é? A pessoa fala, eu sou da Assembleia de Deus. Pô, é uma questão prática. Então, nós vamos à igreja por questões práticas, por questões institucionais, porque a gente vai para uma igreja que ela presta conta, de certa forma, ao governo, no sentido de que ela tem CNPJ, ela tem uma estrutura, ela tem isenção de impostos, ela tem imóveis no nome, porque é uma questão de praticidade. A questão é, muitas vezes nós temos um pensamento que vai além da nossa denominação. E aí as pessoas elas podem ser boicotadas por causa disso. E até banidas. Né? Ou por divergência também doutrinária. Por quê? Porque a instituição, como ela é uma questão prática, ela abarca um conjunto de regras de fé. Às vezes você pode concordar, discordar e não acreditar. Então o que acontece? Dependendo da quantidade de que você não acredita ou discorda, você vai ser banido dessa instituição. É a coisa mais natural. Eu sou Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, mas não acredito no dom de línguas. O que você está fazendo numa Assembleia de Deus, meu amigo? Eu sou adventista do 7º dia, mas não guardo o sábado. O que você está fazendo na igreja adventista? Sabe assim? Existem fundamentos básicos que fazem com que você se associe com essas pessoas. Se você não tem isso, você sai. Perfeito? Então, as igrejas, as igrejas no sentido de instituição, como nós conhecemos hoje, elas têm esse sentido de praticidade de reunir as pessoas. Ponto. O que acontece? Nesse contexto, nós temos também a questão onde que as pessoas se reúnem para aprender de Deus. Então, essa centralização ela permite algumas coisas. Culto, as pessoas vão lá cultuar a Deus. Elas vão aprender. Então veja, a pessoa vai na igreja para aprender sobre o quê? Sobre Deus. Sobre a Bíblia. Então elas vão para cultuar a Deus e para aprender. Né? Esses dois pilares são a base que estrutura a instituição de igreja moderna como nós conhecemos. Sem isso, não faz sentido a pessoa ir para a igreja. E aí que nós temos uma questão muito interessante. Por quê? A partir de hoje, a partir de uns 20 anos atrás, estou falando a partir dos anos 2000, houve uma mudança cultural tremenda nas pessoas. Porque antes, como é que você conseguia informação? Através de livros, jornais, televisão e reunião em grupos, como igreja. E ir à igreja você aprendia sobre a palavra de Deus, você recebia uma palestra, aprendia com outra pessoa. A igreja, tecnicamente, ela também tem uma função de escola. Né? Tanto que as sinagogas dos judeus, por exemplo, elas têm uma estrutura diferente da igreja, mas elas serviam como escola. E em muitos casos, igrejas também serviram como escola. A estrutura da igreja serviu como escola, em alguns momentos. Ok? O que acontece? A igreja, de certa forma, era uma escola que informava as pessoas, no sentido religioso. No sentido religioso, de conhecer, de saber, de aprender. Você tem um seminário de teologia, mas ele é para formação de pastores, formação de teólogos. Eu estou falando das pessoas que frequentam a igreja. Pessoas comuns. Só que a partir dos anos 2000 você tem a revolução da internet, dos computadores. Os computadores passaram a trazer informação e a partir de 2014 no Brasil você tem a grande questão de internet, YouTube, por exemplo. O que acontece? Hoje as pessoas elas necessariamente para aprender sobre Deus elas não precisam ir à igreja. Ou elas vão para a igreja, elas aprendem na igreja, só que elas aprendem muito mais sobre Deus, sobre igreja, sobre religião, sobre questões relacionadas à fé dentro do YouTube. Até sermões elas vêm dentro do YouTube, por exemplo. O que acontece? Essa pessoa, ela não sente a necessidade de ir para a igreja. Acontece. E isso advém de uma mudança cultural, de uma criação inventiva que transmite informação de maneira mais rápida. Entende? Então, pela minha ótica, observando assim, é fácil entender como que funciona a mentalidade de um desigrejado. Porque o desigrejado, ele vai dizer o quê? A igreja sou eu. De fato, você compõe a igreja. Não no sentido de instituição, porque eclesia é reunião de pessoas. Então uma igreja pode ser eclesia, né?
uma igreja como instituição, ela pode ser eclesia, mas não é propriamente o templo, e sim as pessoas. É o que ocorria no Novo Testamento. Lembrando que eu falei o quê? Nós hoje nos reunimos por questões de praticidade. E aí o que acontece? Com essa mudança cultural faz com que surja um movimento chamado de desigrejados. São pessoas que elas se opõem a ir à igreja. E você tem dois tipos de desigrejado. O cara chato, que não consegue lidar com pessoas, ele não tem inteligência emocional de lidar com pessoas e com diferenças. Então você tem que pensar exatamente como eu penso. É um ditador, é um mini ditador. Um desigrejado no sentido de mini ditador. Se você não concorda comigo, eu vou sair daqui. Tá todo mundo errado e só eu tô certo. Veja que parte, ou boa parte das pessoas que são desigrejadas, elas têm dificuldade de relacionamento. Esse é um ponto. E não é um ataque pessoal aqui, não. Pode observar. As pessoas que têm dificuldade de ir à igreja, elas têm dificuldade de relacionamento com pessoas. De lidar com pessoas. Ponto. Assim como. E nós temos um outro tipo de desigrejado, que é, não é aquele cara que tem a dificuldade pessoal, mas ele não tem a necessidade, ele não sente mais a necessidade de frequentar uma igreja para aprender sobre Deus. Porque o cara ele pensa, para que eu vou na igreja ouvir aquele cara falar o lenga-lenga de sempre, de prosperidade, de autoajuda, disso, daquilo, se eu posso chegar aqui e colocar um sermão do Augusto Nicodemos, se eu posso colocar um sermão do Rodrigo Silva, se eu posso colocar um sermão do Hernandes Lopes Dias, né, Dias Lopes, se eu posso colocar um do Paulo Júnior, se eu posso... sabe assim, imagine, então a pessoa, ela não tem a necessidade de aprender. Ok? Então, são esses dois tipos. Eu acredito que possam existir mais tipos de pessoas que são desigrejadas, mas eu quero colocar nesse vídeo apenas esses dois grupos. Então as pessoas, o grupo de desigrejados, eles vão crescer por causa disso. Eles estão crescendo por causa disso, né? De pessoas que têm dificuldade de relacionamento e pessoas que não veem na igreja, instituição, a necessidade de aprender sobre Deus. Porque elas se satisfazem com os vídeos que elas assistem na internet, ou com os livros que elas estudam, e por aí vai. Que é uma mudança cultural que tem que ser observada pelas instituições hoje. Se as igrejas não se atentarem para isso, elas vão perder membros. Por quê? Porque são esses dois fatores, assim, que ao meu ver são primordiais. Entende? Então, o que acontece? Eu chego à conclusão de que não estou propondo uma solução, mas eu estou propondo uma observação, uma observação prática, empírica do que eu tenho enxergado, né? Então, porque propor uma solução é complicado, porque é lidar com pessoas. Eu não sou pastor. eu não segui esse caminho. Eu segui o caminho de ser professor, né? Ou de estar aqui sentado e conversando com vocês. Então, nós temos esses dois tipos de desigrejados, né? Essas duas pessoas, esses dois grupos que compõem os desigrejados, e eles aumentam e tendem a aumentar, porque é simples, mano. O cara ele vai para a igreja para ouvir lenga-lenga. Não vai, mano. Não vai. E essa questão da internet, a busca pela informação, o acesso à informação, ele se tornou mais prático. Então, essa mudança cultural gera desigrejados e o fator de pessoas com dificuldade de relacionamento. Porque como hoje nós estamos cada vez mais atrás de uma tela, na frente de uma tela, né? Tipo, no caso eu estou de frente para uma tela conversando com você, pessoas estão perdendo a capacidade de lidar com pessoas ao lado. Entende? De lidar com as pessoas ao lado. E aí nós temos a dificuldade de relacionamento. Entende? Nós temos simplesmente a dificuldade de relacionamento. E
E, como eu disse, não tenho a pretensão aqui de propor uma solução, mas é apenas uma observação que pode ajudar você, que é pastor da igreja, a observar o porquê que está crescendo tanto os desigrejados. Entende? E assim, só que quando eu vejo um cara assim dizer que eu tenho que ser um desigrejado, né, ou afirmar que eu tenho que ser um desigrejado porque isso ou porque aquilo, eu acho uma idiotice. Porque você ser desigrejado ou você ser um igrejado não muda nada a sua relação com Deus. Na verdade muda. Por quê? Eu entendo que a igreja é uma escola de aprendizagem. Aprendizagem de coisas boas, mas também uma aprendizagem de coisas ruins. Como assim aprender coisas ruins? Lá você vai passar por situações que vai te amadurecer como pessoa e como cristão. Por quê? Como eu disse, eu não tenho estrutura para receber pessoas na minha casa. Você não tem estrutura para receber pessoas na sua casa. 20, 30, 40 pessoas. O melhor local é um grupo, um barracão, uma igreja, uma estrutura física preparada para receber essas pessoas. Preparada para receber essas pessoas. Então, voltamos ao início, ao primeiro tópico que eu coloquei. Por que nós temos a instituição moderna de igreja? Instituição. Por questões práticas. Assim como aconteceu no Império Romano por questões práticas, nós utilizamos o mesmo sistema por questões práticas. Por questões práticas. Simples assim. É praticidade. Pensa assim, eu saí da minha igreja porque eu discordei dela. Aí eu vou lá e faço a minha igreja. Eu creio a minha coisa. Eu vou começar a juntar pessoas para me seguir. O que vai acontecer? Vai ser na minha casa, depois eu vou alugar um barracão, depois eu vou ter que fazer o credo doutrinário. E a partir daí eu já criei um sistema, um CNPJ. A partir daí eu já criei um sistema religioso. Já criei uma igreja. Já criei uma instituição. Por que isso acontece? Por questões práticas. Porque chega num momento que para levar a mensagem você precisa de organização. Centralização. Centralização. Simples assim. Não é algo que seja ruim. Eu acho que é algo positivo. Tem pessoas também que não vão mais à igreja por questões de... entra na questão de relação. Mas porque a pessoa ela viu que ela foi rejeitada, ela foi... Sabe assim, mil motivos. Então você tem esses grupos, mas aí entra na questão da pessoa que tem a questão da dificuldade de relacionamento. E assim vai, cara. E assim vai. Então... não tenho nem mais o que falar nesse vídeo. Basicamente é essa a observação que eu tenho. Se eu não consigo, eu creio que eu não consegui concluir, eu vou assistir esse vídeo depois para ver se eu consegui chegar a algum ponto, se eu preciso chegar mais longe. Mas essencialmente é isso. Finalizo minha fala por aqui. Pergunta simples: devo ou não continuar indo à igreja? Cara, eu sinto a necessidade de ir para a igreja para conviver com pessoas. Por quê? Igreja é relacionamento com pessoas. Ah, mas você só vai lá para sentar e brincar de vivo ou morto, né? Vivo, morto. Vivo, morto, né? Senta, levanta, canta, senta, levanta, canta, senta, levanta. Escola sabatina, vai lá, briga com alguém, discute, fala um assunto e tal. Mas essa relação faz bem para o meu crescimento como pessoa. Porque foi dentro de igreja que eu conheci grandes pessoas. Também conheci grandes desgramados, né? Mas eu também conheci grandes pessoas. E foi dentro da igreja que eu aprendi muitas coisas que se eu fosse aprender pela internet por mim mesmo, eu não conseguiria. Então, porque a internet ela tem um ponto positivo que ela te traz a informação que você quer. Só que ela te coloca numa bolha. Como assim numa bolha? Por exemplo, existem canais hoje que tem 3 milhões e meio, 4 milhões de inscritos. Canais que são muito bons, que o YouTube nunca vai me recomendar, né? Como eu estou fazendo pesquisa agora sobre Império Romano, eu estou me circundando desses assuntos também. Então estou começando a seguir alguns canais. E eu vejo que tem muitos canais sobre o assunto que nunca me foram notificados. Então o problema da internet, principalmente do YouTube, é que ele te cria uma bolha e você não consegue sair dela. E a igreja, para mim, por exemplo, ela é uma boa fonte para eu sair dessa bolha. Entende? Veja, para eu não me trancar na minha própria bolha de estudo. Entendeu? E a igreja pode fazer isso também? Colocar a pessoa numa bolha ali e não fazer ela sair? Acontece. Isso acontece muito naqueles grupos mais
sectários. Isso acontece, isso é natural, é normal. Porém, ainda assim, existem pessoas que aprendem. Você aprende com pessoas. É claro que a gente tem que escolher uma boa igreja, não é o mérito desse vídeo. Não é mérito. Mas eu, como pessoa, como indivíduo, eu entendo a importância da instituição. Eu entendo a importância de ir à igreja. Eu entendo a importância. Porque assim, eu não sou um cara dedicado à pregação do evangelho. Nossa, você é cristão e não é dedicado à pregação do evangelho? Exatamente. Eu não saio da minha casa para pregar o evangelho para pessoas. Eu converso com pessoas que já são cristãs e se elas quiserem aumentar, fortalecer o conhecimento delas sobre Bíblia, eu converso com elas. Então se a pessoa gosta de falar de Bíblia, eu vou falar de Bíblia. Mas existem pessoas que elas estão engajadas na pregação do evangelho. E que se não fosse instituição, elas não conseguiriam fazer isso. Eu estou mencionando pastores, estou mencionando missionários. Porque existem missionários que estão lá na Ásia, estão lá na janela 1040, simplesmente porque existe uma instituição que banca elas. E quem é que banca essa instituição? Pessoas. E quem são essas pessoas? Eu, você e qualquer um. Que faça devolução do dízimo, que faça oferta. Você está ajudando numa pregação mundial. Isso eu estou falando de igrejas grandes e mundiais. Que são poucas igrejas nesse sentido, né? A maior parte das igrejas são presas a um pequeno estado, a uma pequena cidade. Mas ainda assim, existem os trabalhos intercontinentais, os trabalhos missionários. Então, assim, a instituição ela ajuda muito nesse aspecto. Uma igreja bem organizada, uma igreja que tem essa pretensão. Então, como é que eu vou cumprir o pregar o evangelho por todo o mundo? Sem uma questão, sem uma instituição para me auxiliar hoje. É impossível. É impossível. Mesmo que eu me tornasse um grande missionário, muito conhecido, viajasse por vários países, eu não conseguiria pregar por todo o mundo. Eu não alcançaria muitas pessoas. Coisa que uma instituição consegue. Então, a instituição, ela é relevante. Ela é relevante, ela é importante e ela é necessária. Pode acontecer de uma instituição ela ser guiada por pessoas más? Sim. Acontece. Acontece. De pessoas que só estão interessadas em dinheiro, corruptas. Essas pessoas vão pagar diante de Deus no juízo final. Vão pagar. Essas vão estar no colo do capeta, pode ter certeza. Entende? Mas não é por causa dessas pessoas que você deve deixar de ir à igreja. Entende? Não é por causa dessas pessoas que você deve deixar de ir na igreja. Essa é a minha opinião. Se você acha que eu estou errado, tudo bem. E também não deva frequentar essas igrejas também não. Se você descobrir que a pessoa, em vez de usar a oferta, aquilo, para propagação do evangelho, para o crescimento da mensagem, mano, esquece essa igreja, vai para outra. Vai para outra. O fato é que também existem pessoas que querem ser enganadas. Aí a pessoa que quer ser enganada, eu não posso falar mais nada. Simples assim. E aí o desigrejado também acaba encontrando argumentação para não frequentar nenhuma igreja. Porque ele fala assim, esse cara está enganando, aquele outro está enganando. E aí ela acha que todas as instituições, de todas as seitas e grupos cristãos que existem, nenhum deles existam pessoas que tenham interesse em um cristianismo genuíno. Um cristianismo genuíno. Entende? É isso. Um abraço, tamo junto e fiquem com Deus.